Imagine ser escolhido por Deus e ainda assim querer dizer não. Jonas não fugiu da missão. Fugiu de algo muito mais perigoso. Fugiu da misericórdia. Ele não queria que Deus perdoasse os pecadores. Ele queria justiça, fogo, juízo. E por isso entrou em um navio. Pagou para desaparecer. Dormiu, tentando calar o chamado. Mas o céu não se cala. E quando Deus chama, nem o mar pode esconder, nem o peixe pode salvar. Por que Jonas fugiu? O que ele sabia, que ninguém mais sabia? Essa história é mais do que parece. Jesus a chamou de o sinal. E disse que Jonas apontava para algo muito maior, para um mistério que começa nas profundezas e termina na cruz. O que aconteceu no ventre do peixe? O que Jonas viu antes de ser vomitado de volta à terra? E o mais importante, por que essa história foi deixada incompleta? Fique até o fim, porque talvez você também esteja tentando fugir de algo que foi escrito antes de você nascer. A voz que diz: você pode correr, mas não pode se esconder do propósito que nasceu com você. Essa é a história do homem que tentou fugir de Deus e foi perseguido pelo amor até o fim. Fique até o final e descubra porque ninguém escapa do chamado. A palavra do Senhor veio a Jonas, mas não foi uma bênção, foi um peso, uma missão que soava mais como ameaça. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela. Mas Nínive era um nome que causava calafrios. Era como ser enviado ao coração do inimigo, com uma sentença nos lábios. Deus não estava pedindo, ele estava ordenando. Mas algo em Jonas resistiu. Não era medo da morte, era raiva da misericórdia. Jonas conhecia o coração de Deus e sabia, se Nínive ouvisse, se arrependesse, Deus perdoaria. E isso, para Jonas, era imperdoável. Ele queria justiça, não graça. E naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Fugir, não do perigo, mas da compaixão divina. Jonas desceu até Jope, e lá encontrou um navio para Tarsis, o lugar mais longe que alguém podia imaginar naqueles dias. Longe da missão, longe da cidade, longe do som daquela voz. Ele pagou a passagem, entrou e desceu ao porão. O mundo lá fora seguia girando, mas Jonas se escondia no fundo de um casco de madeira, tentando afundar o próprio chamado. Ele não queria mais ouvir, nem pensar, só sumir. Mas ninguém se esconde daquilo que foi escrito antes do nascimento. Ninguém apaga uma missão desenhada pelas mãos eternas. Jonas podia enganar os homens, podia enganar a si mesmo, mas Deus já estava no mar. E então os céus se moveram, o vento soprou com ira, o mar se levantou como um gigante, e os marinheiros, homens acostumados a enfrentar o oceano, tremeram, gritaram, clamaram a cada deus que conheciam, jogaram cargas ao mar, mas nada funcionava. A tempestade não era natural, era pessoal. Era como se o próprio céu estivesse procurando alguém. Jonas, lá embaixo, dormia, mas não era um sono de paz. Era o sono de quem se rendeu à fuga, até que o capitão o acordou, e os homens lançaram sortes. E a sorte caiu sobre ele. Jonas, o estranho, o calado, o que não pertencia àquele navio. E ali ele confessou: eu sou hebreu e fujo do Deus do céu. O medo dos marinheiros mudou. Já não era medo da morte, era temor, reverência. Aqueles homens viram algo diferente. Um profeta tentando fugir do próprio Criador. Algo que parecia impossível, mas era real. Jonas, então, fez algo impensável. Pediu que o lançassem ao mar.
Ele não lutou, não chorou, não tentou convencer ninguém. Apenas disse: me lancem, a tempestade vai cessar. Era como se ele aceitasse o castigo, como se desejasse desaparecer. E assim, eles o lançaram, e o mar se acalmou. De repente, como se Deus tivesse encontrado o que procurava. Mas a história não acaba ali, porque Jonas não morreu, o mar não o engoliu. Deus preparou um peixe, um monstro silencioso das profundezas, não como punição, mas como abrigo. A misericórdia que Jonas rejeitou, agora o envolvia por dentro, no ventre de um ser vivo, escuro, úmido, silencioso. E foi ali, no lugar onde ninguém o ouvia, que Jonas voltou a falar. Não com os marinheiros, não com Nínive, mas com Deus. O profeta que fugiu, agora orava. Não porque queria voltar, mas porque entendeu que nunca esteve no controle. A fuga foi interrompida. 3 dias, 3 noites, dentro do ventre de um peixe. Esse era o novo cenário de Jonas. Um lugar onde não havia luz, nem som, nem tempo. Apenas um silêncio espesso e uma presença que não o deixava sozinho. Aquele não era o fim. Era um útero espiritual, um lugar de renascimento, como um profeta engolido por um altar vivo. Ele não foi lançado ali para morrer, foi levado para ouvir. O mesmo Deus de quem tentou fugir, agora o cercava por dentro. E não havia como escapar, nem como resistir. Só restava orar. Jonas falou, mas não como antes, não como um profeta, nem como um rebelde, mas como alguém que finalmente entendeu que estava diante do Eterno. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. A oração de Jonas não era feita com palavras bonitas, era feita com lágrimas invisíveis, com a alma quebrada. Ele se lembrou do templo, se lembrou da presença, se lembrou de quem era e de quem havia se tornado. A fuga não havia matado seu corpo, mas havia quase apagado sua identidade. E agora, ele queria voltar. Deus não respondeu com palavras, não havia voz, nem trovão, mas algo mudou dentro do peixe, algo mudou dentro de Jonas. Porque quando um homem se rende, de verdade, o céu se movimenta. A oração de Jonas atravessou a carne, o sangue, o escuro, e tocou algo divino. O profeta que tentou fugir foi achado, mas não por castigo, por misericórdia, porque a graça de Deus não depende da fidelidade do homem. Jonas caiu, mas Deus o levantou, e o mesmo Deus que usou um vento, um navio, uma tempestade, agora usaria um peixe para dar uma segunda chance. E então, o peixe vomitou Jonas. Não num palácio, nem diante de uma multidão, mas na praia, sujo, cansado, vazio, mas vivo. Aquilo não era punição, era libertação. Jonas voltou à terra como um homem que nasceu de novo, não por escolha, mas por entrega. O Deus que o perseguiu foi o mesmo que o acolheu. E aquele chão que tocava com os pés, agora era sagrado. Porque antes de seguir para Nínive, Jonas precisou descer ao fundo, não do mar, mas de si mesmo. E ali, antes de qualquer novo passo, Jonas ficou em silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma ordem, apenas o som das ondas e da respiração de um homem que entendeu que não pode fugir de quem o criou. A oração terminou, mas o chamado ainda ecoava. E dessa vez, Jonas não correria, porque há um tipo de queda que nos ensina a andar, e há um tipo de silêncio onde a voz de Deus soa mais alta. A palavra do Senhor veio a Jonas, outra vez, mas agora ele não fugiu. Ele se levantou e caminhou em direção a Nínive, a cidade que antes temia, agora era seu destino. Nínive era enorme, 3 dias de viagem por dentro dela, mas Jonas andou só um dia. E ali, no meio da multidão, ele levantou a voz. Em 40 dias,
Nínive será destruída. Não houve discussão, nem resistência. O povo acreditou, como se aquela palavra já estivesse viva dentro deles, como se já soubessem que o tempo tinha acabado. Os homens jejuaram, as mulheres choraram, até os animais foram cobertos de pano de saco. Uma cidade inteira, ajoelhada diante de um Deus que mal conheciam. E quando o rei ouviu, ele desceu do trono, rasgou suas vestes, cobriu-se de cinzas e ordenou que todos clamassem pela misericórdia do céu. Eles não sabiam se seriam perdoados, mas ainda assim se arrependeram, porque o arrependimento verdadeiro não pede garantias. Ele só se entrega. E Deus viu o quebrantamento, viu a mudança e se arrependeu do mal que havia anunciado. Ele perdoou e Nínive foi poupada. Mas Jonas não celebrou. Ele não sorriu, não caiu de joelhos em gratidão. Ele se enfureceu. Jonas se afastou da cidade, sentou-se no alto de um monte e esperou. Talvez Deus mudasse de ideia, talvez o fogo ainda descesse, mas nada aconteceu. E então, Jonas explodiu. Foi por isso que fugi. Eu sabia que tu eras misericordioso, tardo em irar-se e grande em benignidade. Ele não queria perdão, ele queria justiça. Jonas pediu a morte. Sim, a morte. É melhor morrer do que ver essa cidade viver. A compaixão de Deus o enfurecia mais do que a ira divina. Então Deus perguntou: fazes bem em te irares? Mas Jonas não respondeu. Virou o rosto, esperou, como se o silêncio fosse sua oração. E Deus, em vez de repreender, fez crescer uma planta, uma sombra, um alívio temporário, sobre a cabeça de um profeta revoltado. Jonas ficou feliz pela planta. Primeira alegria em toda a história. Mas no dia seguinte, um verme destruiu a planta, e o sol queimou sua pele. Outra vez, ele pediu a morte. E outra vez, Deus falou: você se compadece de uma planta, que nem plantou, nem fez crescer. E eu não teria compaixão de uma cidade com mais de 120 mil pessoas. Jonas se calou. E a história termina aí. Sem resposta, sem profecia final, sem milagre. Apenas o eco de uma pergunta que atravessa os séculos. Será que entendemos o coração de Deus? Ou somos como Jonas, profetas que conhecem a voz do céu, mas rejeitam o amor que vem com ela? Nos dias de Jesus, os fariseus pediram um sinal, e ele respondeu com uma história antiga. Não falou de Elias, nem de Moisés. Falou de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias na sepultura. Jonas foi um prenúncio, um eco profético da ressurreição. Mas por que Jonas? Porque um profeta desobediente seria o sinal do Messias. Porque Deus usa o improvável, o quebrado, o que foge, o que não entende. Alguns textos antigos, fora da Bíblia, dizem que Jonas desapareceu após Nínive. Nunca voltou a Israel. Alguns afirmam que ele foi visto em terras distantes, ainda pregando, como se sua missão nunca tivesse terminado. Outros escritos sugerem que Jonas não apenas sobreviveu ao peixe, mas que dentro dele ele viu visões, imagens do futuro, do julgamento, de um cordeiro crucificado. Talvez por isso, Jonas tenha se calado no fim, não por raiva, mas por temor, porque viu algo que não podia explicar e carregou o silêncio. Como resposta, Jonas é mais do que um profeta, é um espelho, uma advertência viva de que o chamado de Deus sempre vem com um preço. Mas mesmo quando fugimos, mesmo quando lutamos contra o céu, Deus nos persegue com misericórdia e transforma nossa queda em testemunho. A história de Jonas ainda está ecoando na sua vida, na sua missão, na sua resistência e talvez no seu silêncio.
Você está ouvindo o chamado ou tentando escapar? A história termina sem final. Jonas não responde. A Bíblia se cala, mas o silêncio de Jonas fala mais alto do que qualquer pregação, porque ele não era um herói, era um reflexo do que somos, quando Deus faz algo que não entendemos. Jonas não fugiu da missão. Fugiu do amor de Deus por pessoas que ele julgava indignas. E talvez essa seja a parte mais difícil do chamado: aceitar que Deus ama quem a gente não suportaria perdoar. Quantas vezes já fomos Jonas? Profetas que conhecem a voz, mas não conhecem o coração. Pessoas que pregam, mas não querem ver a graça funcionar. O peixe não foi o castigo, foi o resgate. A planta não foi o consolo, foi o espelho. Nínive não foi o inimigo, foi o alvo do mesmo amor que salvou Jonas. E você? Está correndo? Está julgando? Está negando uma segunda chance para alguém que Deus já decidiu perdoar? A história de Jonas é uma advertência, mas também é uma promessa. Porque Deus não desiste, nem do profeta que desiste. E onde a gente vê fim, Ele vê recomeço. Não fuja, não endureça, não duvide da misericórdia que também te alcançou. Porque se até Jonas foi buscado no fundo do mar, você também pode ser resgatado no fundo da alma.